Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Nesta segunda-feira vamos falar sobre mineração de criptomoedas, uma questão que em Angola é proibida. No caso, a proibição da mineração de criptomoedas entrou em vigor em Angola com a publicação em Diário da República da Lei 3/24, aprovada pela Assembleia Nacional a 28 de fevereiro do ano passado. A lei criminaliza a mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais e, a partir da sua aplicação, quem tiver em sua posse equipamentos e infraestruturas informáticas e de comunicações dedicadas a estas funções pode ser punido com penas que podem ir até 5 anos de prisão. Para nos ajudar a compreender esta temática, temos hoje em estúdio Daniel Paes, é especialista em tecnologia de inovação. Boa noite, bem-vindo, Daniel. Boa noite, Alberto. Está connosco também Pedro Coaça, que é economista e docente universitário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. À minha esquerda tenho Wilson Oliveira, engenheiro informático. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto. Obrigado. E ainda José Rodrigues, que é jurista. José Rodrigues, boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Já aqui dissemos que em Angola a questão da mineração de criptomoedas é criminalizada por lei. Estamos a falar da Lei 3/24, que foi aprovada pela Assembleia Nacional no ano passado. Daniel Paes, queremos começar por si, para compreender o que é isto de mineração de criptomoedas e por que desta criminalização. Muito bem. Se calhar é importante começarmos por explicar de que se trata, porque ainda é assim um conceito que... De alguma forma novo, não é? Sim, e que as pessoas acham que é muito técnico, muito complexo. Tem alguma base de tecnologia, com certeza, mas é relativamente fácil de esclarecer. Da mesma maneira que um sistema bancário, vamos imaginar o sistema bancário em Angola, tem determinados interlocutores, tem um regulador e depois tem os diversos bancos comerciais e portanto, é um sistema que precisa de ter uma estrutura base para que os utilizadores tenham confiança nesse sistema. Isso significa o quê? Significa que eu quero estar seguro de quando deposito o meu dinheiro num banco, ele segue alguns critérios e tem uma determinada regra ou uma forma de funcionar que me garante que o dinheiro que eu deposito na minha conta posso depois levantá-lo de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste e poder utilizar o meu dinheiro. Bom, quando juntamos o conceito de internet, quem é que na internet faria uma transação para alguém de valores se não houvesse alguma forma de garantir uma coisa que em tecnologia é muito importante, é que aquela transação existiu, que é não repudiável, que alguém não possa vir depois dizer que esta transação não aconteceu. Portanto, eu passei o meu dinheiro através de uma infraestrutura tecnológica internacional, no fundo aquilo que é com um registro distribuído, e depois, falando de uma palavra que muita gente conhece como tecnologia, no caso da Bitcoin, porque há outras tecnologias, utiliza, porque é mais importante para agora que é, essencialmente os temas que têm sido em Angola, têm sido essencialmente com a Bitcoin, falaremos sobre isso, há muito mais criptomoedas, mas que utilizam uma tecnologia distribuída que é o blockchain. O blockchain é uma base, podemos depois falar um bocadinho sobre isso sem grande, mas é a base tecnológica que permite que uma transação seja registada de forma não centralizada, distribuída, para que não seja repudiável. Agora, e para passar depois, obviamente, a outros convidados também, para começarmos a dinamizar aqui este debate, um banco consegue garantir, e há um custo, nós sabemos quando utilizamos um banco, temos determinadas taxas que o banco nos cobra, mas que também permita que faça um determinado serviço, que ele exista, que eu tenha confiança nesse serviço. Como é que eu consigo criar um sistema mundial sem eu estar a pagar a uma infraestrutura criada por esta entidade chamada Bitcoin? Bom, então eu tenho que estimular que haja agentes privados que da sua iniciativa ponham tecnologia para que se registem estes blocos na blockchain e este registro distribuído exista. Quem é que põe o seu tempo, a sua energia, os seus recursos, seja eletricidade ou computadores ou processadores, sem ser compensado por isso? Portanto, o sistema blockchain, daí a alocação à mineração, para estimular a que as pessoas invistam em equipamentos por sua conta própria, para garantir que este sistema distribuído garante
que as transações são não repudiáveis e são registadas sem ninguém as repudiar e que podem acontecer de forma segura pela internet, compensam com bitcoins que ainda não foram atribuídas. No caso das bitcoins, há um limite máximo de 21 milhões que vão ser atribuídas, 19,8 milhões já existem e todos os anos há 450 bitcoins que vão ser distribuídas por quem participar nesta mineração, que no fundo é uma maneira de compensar os agentes privados que mantêm o sistema. É um estímulo a que haja agentes que põem com a sua energia e com os seus recursos, não há nenhuma garantia da entidade que criou o Bitcoin, de ter estes recursos em seu nome. E, portanto, o estímulo é, se eu utilizar recursos para ajudar este registro não repudiável que utiliza blockchain a garantir que as transações são seguras, portanto, para garantir que o sistema é seguro, é preciso quem ponha recursos. Mas põe recursos e tem custos com isso, tem que ser compensado. Como? Com a atribuição das moedas que ainda não foram atribuídas. E como elas têm um determinado valor, são compensadas exatamente pela sua atividade. Isto é a mineração, em termos básicos. Muito bem. Wilson, em termos... William, no caso. Em termos informáticos, e gostávamos de entender porque desta criminalização da mineração de criptomoedas, estamos a falar de um mercado que, quando transformado em moedas, digamos que monetárias, estamos a falar de um mercado com milhões e milhões de dólares, ou de kwanzas. Sim. O mercado de criptomoedas, e como o Daniel disse, o mercado de Bitcoin, que é o mercado, digamos assim, mais maduro das criptomoedas, é um mercado bilionário, né? A mineração, ela é crime não só em Angola, ela é crime em muitos países do mundo, tá? Muitos países adotaram esse modelo por motivos diferentes, tá? Mas, por exemplo, Angola, China, né, e outros países implementaram essa proibição, principalmente porque, como o Daniel comentou, para você gerar essa rede, né, que ela é uma rede distribuída, para que você faça a criptografia dessas transações, você, de certa forma, executa algoritmos que são bastante pesados, tá? Algoritmos a gente chama de prova de trabalho. Esses algoritmos, eles são pesados e gastam muitos recursos informáticos. E, por conseguinte, gasta-se muita energia, tá? Muita energia mesmo. E muitos países proibiram, por exemplo, a China proibiu a mineração por causa da crise energética que o país estava passando há uns anos atrás, né? Ou seja, houve um aumento exponencial. A gente chama de farm, né? De fazenda, né? Em inglês chamam de farm, que são as fazendas de mineração, né? Houve um aumento significativo dessas farms. Elas, né, utilizavam a rede elétrica para poder fazer mineração e muitas das vezes desviavam um bem comum para um propósito específico que deveria ser utilizado na concepção, no caso do governo chinês, para outras atividades mais nobres, como indústria, a própria população. Então, muitos países propõem a proibição da mineração por motivos diferentes. Um dos principais é fato: minerar gasta-se muita energia e se essa energia é subsidiada ou subvencionada, você de alguma forma está subvencionando um ente privado, né, a utilizar um bem que deveria estar sendo partilhado, né? Isso é uma verdade. Sem contar de outras questões, por exemplo, a Suécia proibiu a mineração porque eles têm meta de redução de carbono são metas muito agressivas. E gastar muita energia com infraestrutura, com certeza, iria criar problemas para atingir essa meta. E outros países acompanham a questão da regulamentação, que também é um ponto muito importante. Então, muitos países adotam a proibição da mineração por motivos diferentes. Boa parte deles, a questão da infraestrutura energética é um dos principais pesos para efetivamente uma proibição da mineração em si. Pedro Costa, em termos económicos, esta atividade que em Angola é ilegal pode acarretar muitos custos para os cofres públicos. No caso, por exemplo, da questão da energia, já que consome muita energia que devia ser distribuída para muitos agregados familiares. Sem sombra de dúvidas, nós somos um país ainda em desenvolvimento e, em função disso, também
verificamos que, ou seja, o acesso à rede elétrica ainda não está de maneira como se pretende para um país que quer avançar para o desenvolvimento. Daí que é necessário que se adote um conjunto de medidas que possam, de alguma maneira, proteger aquilo que é o bem público. Agora, no campo estritamente econômico, penso que quando se fala da questão das criptomoedas, a questão não está muito em que medida, mais ou menos, a atividade pode ou não consumir a eletricidade, mas sim em que medida pode, até certo ponto, gerar uma disputa entre a moeda nacional, portanto, emitida pelo Banco Central, não é, que representa a soberania do país no cenário internacional, pode ser afetada pela criptomoeda. Lembrando que existem diversas criptomoedas e temos a Bitcoin. O Bitcoin é o mais conhecido de todos. Portanto, o grande desafio que se coloca neste momento ao nível global é em que medida esta moeda ou essas moedas podem afetar, portanto, a soberania dos Estados nacionais no que toca à sua capacidade ou, portanto, de desenvolver a política monetária, por exemplo. A meu ver, embora seja uma tendência universal, mas vai ser muito difícil as criptomoedas, portanto, consolidarem-se como alternativas às moedas tradicionais que, portanto, o mundo contemporâneo usa, por três fatores fundamentais. Para que uma moeda possa ser efetivamente, portanto, consolidada, ela precisa primeiro apresentar as suas funções básicas da moeda. Inicialmente ser uma unidade de conta, não é? Que, através da qual pode se expressar, portanto, os preços relativos. Em segundo lugar, tem de ser um meio de pagamento universalmente aceito, não é? Entre membros de uma determinada comunidade e também nas relações, portanto, comerciais. E, em um último caso, precisa também ser uma reserva de valor. Mas, para que isso possa acontecer, é necessário que a moeda, portanto, tenha, digamos assim, uma elasticidade de produção, ou seja, tenha um lastro produtivo. Já as criptomoedas, por serem moedas emitidas por entidades privadas, sem nenhuma transparência no que toca à atividade, é muito difícil, portanto, a sua oferta acompanhar a capacidade de produção da economia. Daí que se torna muito difícil, ao menos no curto e no médio prazos, essas moedas substituírem as moedas tradicionais. No longo prazo, daqui a mais uns 50, 70, 70 anos, talvez isto possa acontecer. Mas no curto prazo penso que é muito difícil. Agora, voltando à questão da regulamentação no nosso país, eu penso que em alguma medida é uma política acertada, atendendo o fato de que, sendo um país relativamente atrasado, claro, comparado com os países mais avançados, nós apresentamos um sistema financeiro um pouco mais débil, frágil, o que pode favorecer até certo ponto práticas como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e também gerar todo um ambiente especulativo que pode prejudicar até certo ponto a economia do país, tanto em termos produtivos quanto, sobretudo, em termos financeiros. José Rodrigues, a visão jurídica, esta proibição da mineração de criptomoedas é recomendável a olhar para aquilo que é o desenvolvimento do mercado financeiro em todo o mundo e também, se é proibida, mesmo assim, todos os dias, ou quase todos os dias, nós assistimos, por exemplo, à detenção ou à apreensão de grupos e de pessoas envolvidas neste negócio. Por que desta insistência? Bom, eu primeiro dizer que eu concordo e subscrevo integralmente as palavras que me antecederam, do ilustre colega economista. Portanto, o exercício da atividade de mineração de criptomoedas pode efetivamente comprometer a segurança energética, como também pode comprometer a nossa soberania económica e financeira, com os argumentos já esgrimidos pelo ilustre colega de painel. Mas, do ponto de vista jurídico, esta proibição de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais foi efetivamente uma medida assertiva, tendo em conta que visa essencialmente impedir e tornar também inviável a ação de mineração de criptomoedas em todo o país. Mas a questão da Lei 3/24, desde abril, que é a lei que estabelece o regime jurídico de proibição da atividade de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais, é efetivamente um instrumento normativo que, por um lado, vai proibir o exercício dessa atividade, mas não pode ser uma medida isolada. Portanto, outras medidas complementares e no âmbito da própria tutela preventiva
devem ser adotadas para impedir o exercício desta atividade. Repare que a lei foi aprovada e publicada em 2024, mas nós assistimos todos os dias, quer seja a detenção de cidadãos que exercem atividade de mineração de criptomoedas, mas como também cidadãos que colocam aí licenças de instalações elétricas que colocam à disposição daqueles que exercem esta atividade ilegal da mineração de criptomoedas, o que pode comprometer a própria segurança energética ou até pode comprometer o funcionamento de infraestruturas vitais do próprio Estado. Daí a necessidade não somente da lei ser publicitada, porque também há muitas pessoas que estão envolvidas na prática desses ilícitos por desconhecimento, uns até são funcionários públicos que são levados na prática desses ilícitos penais, quando, na verdade, o Estado, no fim do dia, acaba por ficar prejudicado, porque em determinadas zonas já se assiste a alguns apagões em consequência do elevado consumo de infraestruturas que são vocacionadas para a mineração de criptomoedas. É importante que estes processos de detenção possam os processos culminar em juízo e possam efetivamente as pessoas serem penalmente responsabilizadas, embora que a lei proíbe também a posse de equipamentos informáticos, de comunicações e equipamentos de infraestruturas relacionadas com a mineração. E esta lei vem punir que todo aquele que tiver na posse de um equipamento relacionado com o material informático, comunicações e infraestrutura tecnológica para a mineração vem punir com uma pena que vai de 1 a 5 anos. Ou seja, esta pena pode inibir esta prática? Em certa medida, ela pode efetivamente gerar o efeito dissuasão, com impacto direto na vida social. Mas também a lei vem punir, portanto, com uma pena que vai de 3 a 12 anos, todo aquele indivíduo que estiver a exercer a atividade de mineração de criptomoedas. Mas também a lei traz uma outra moldura penal que vai de 3 a 8 anos para quem colocar a sua licença de instalação elétrica à disposição de uma pessoa coletiva ou uma pessoa singular para o exercício, portanto, da atividade de mineração de criptomoedas. Eu penso que as molduras penais são ajustáveis à região austral da África, portanto, estamos fazendo aqui uma leitura comparada com a legislação na República da África do Sul, e assim como também com a legislação na República da Zâmbia, portanto, as molduras estão basicamente ajustadas dentro da mesma perspectiva. Mas é importante desencadear-se também outras ações, porque a própria Empresa Nacional de Transporte de Energias, como também a Empresa de Distribuição de energia, precisam afinar outros mecanismos de monitoramento no âmbito da tutela preventiva para evitar, então, que haja instalações elétricas que são utilizadas suas licenças para a mineração de criptomoedas. Normalmente esta atividade, e por ser ilegal, é praticada como que de forma clandestina, não é? Mas estes sítios, estes locais estão identificados, mas depois não se sabe qual é o tratamento que é dado a estes supostos criminosos ou os atores desta prática. William, no caso, por exemplo, e olhando para aquilo que é o exemplo do Brasil, uma realidade que bem conhece, como é que resolveram este problema da mineração de criptomoedas e hoje é ainda um problema ou já não? Olha, no Brasil, a mineração da criptomoeda enfrenta um desafio econômico. A energia no Brasil não é algo barato e, por exemplo, se você for fazer minerações sem grandes infraestruturas, nem é lucrativo, entendeu? A energia, na uma boa parte do mundo, é algo caro, não é algo barato. E, veja, você vai minerar horas a fio e nem tens garantia de que você vai ser remunerado pela infraestrutura. E quando você recebe a remuneração, ela é 0,01% de um Bitcoin. Então, assim, muitos países do mundo não há tanta mineração porque a questão econômica, ela por si só já é um grande desafio.
né? Eu sou da época em que eu minerava Bitcoin no computador de casa, né? Isso estou falando, e não estou falando de muito tempo atrás, 15 anos atrás. Hoje em dia você não vai conseguir minerar no seu computador de jeito nenhum, porque simplesmente... Tem que ter uma rede toda montada. Mais processador. Para a rede escolher a sua infraestrutura para utilizá-la na mineração, você precisa ter demanda, você precisa de ter capacidade. Então, em geral, um computador único numa rede gigantesca com milhares de computadores com milhares de farms muito mais poderosas, você nunca vai ser priorizado. Então, no Brasil tem várias questões. A primeira, da mineração, ela tem um desafio econômico, ou seja, você tem que ter muito volume para ser, de fato, rentável. E, lógico, é uma questão regulatória, né? O Brasil desenvolveu regulações e a regulação, apesar de você poder transacionar carteiras em moedas e criptomoedas e até manter investimentos em criptomoedas, você precisa demonstrar de onde essa criptomoeda vem. Você precisa, né, como é que se diz, né, os americanos, follow the money. Você precisa mostrar de onde esse dinheiro veio. Comprovar a origem das como você comprou essa Bitcoin, não é simplesmente aparecer com uma carteira. Então, a regulação, ela de fato, mais a questão efetivamente econômica, ela cria algumas dificuldades para que a gente não tenha como uma realidade como aqui. Mas, de novo, cada país ele decide dentro da sua realidade. No Brasil, a realidade é diferente, a energia ela tem um preço mais alto, né? O mercado financeiro ele tem um outro nível de maturidade. Com base nessa realidade, toma-se decisões de regulação, porque é fato que, infelizmente, a criptomoeda, e como os colegas aqui falaram, muitas das vezes também está ligado a uma questão meio dark, né? Uma questão um pouco obscura da utilização dessas criptomoedas, muitas das vezes, né, para crimes informáticos, inclusive, e outras questões. Então, a regulação ela é muito importante. E como os colegas aqui falaram, né, você precisa ter um sistema muito bem azeitado, muito bem estruturado, para que você depois não crie um grande problema que você depois não vai conseguir gerenciar. Daniel, o facto destas, digamos que, dificuldades que também aqui já foram apontadas, a questão da própria regulação e do mercado angolano, favorecem a manutenção deste negócio da mineração de criptomoedas? E eu lhe pergunto também, quem é que ganha com este negócio? Quem vende? Eu diria da tentativa de negócio, porque é sempre um jogo de gato e de rato. Deixe-me só aproveitar, Alberto, para fazer aqui um apanhado de alguns temas, porque é importante para esclarecer o auditório, esclarecer alguns temas. Nós estamos a focar-nos na mineração, mas é importante separar o que é a mineração, que é uma operação, e a gente já falou de quem mantém esta rede distribuída, da utilização, de quem utiliza criptomoedas e tem criptomoedas. São coisas diferentes. Uma é o uso, outra é a infraestrutura que permite que, no caso, o Bitcoin possa existir. É muito interessante o que o William disse agora, num aspecto que é porque que Angola tem, se calhar, agora no foco, quando olhamos para o mundo inteiro, estes operadores de tentar ganhar proveitos com a mineração, com manter esta rede distribuída de registro de criptomoedas, nesta rede não repudiável, que permita manter a infraestrutura Bitcoin segura, para as pessoas confiarem nele. Um sistema em que não se confia, as pessoas saem dele, e não vão, então ele não se valoriza. Porque temos que também falar de um outro sistema mais à frente, é que a Bitcoin é um ativo não produtivo, é 100% especulativo. Hoje uma Bitcoin está no valor, contas redondas, de $100 mil, mas é interessante, em 2010, quando se fez a primeira transação efetiva com o intermediário que aceitou receber Bitcoins e dar do seu dinheiro para isso. Foi conhecido, foi em maio de 2010, o Bitcoin Pizza Day, onde por 10 mil Bitcoins se compraram 2 pizzas. E, portanto, em 2010, 10 mil Bitcoins era o equivalente a $21. Compravam 2 pizzas. Hoje, uma Bitcoin vale $100 mil. E a pergunta é muito interessante. Porquê Angola? Bom, o que eu tenho que encontrar, e de facto isto é a tempestade... Há facilidades... Não, vamos explicar, é a tempestade perfeita. Na China, por exemplo, com a criminalização, num sítio onde a criminalização tem mão pesada, não é? Se é criminalizado e há pessoas na China com o know-how e com os equipamentos, pá, onde é que eu encontro um sítio onde eu meto isto tudo num contentor ou 2 ou 3 ou 10, mando para um sítio onde haja uma energia barata, um quadro relatório, como já foi aqui falado, mesmo, apesar de ser criminalizado,
Eu duvido, e não quero aqui lançar suspeições, mas é uma opinião pessoal, eu duvido que toda a energia em grande quantidade que sai da nossa ente esteja a ser paga. E, portanto, facilita, se calhar, o próprio desvio da energia, é que já não é só ser muita quantidade e ela ser subsidiada, é que eu duvido que toda seja paga por razões... A vulnerabilidade das próprias instituições. Claro, ou da fragilidade, como disse muito bem. Uma instituição mais frágil na sua validação, até que ponto há quem instale uns PTs e nem todos a contar. E, portanto, precisamos do recurso é subsidiado. Bom, depois falou-se do outro lado. Então, num país onde, se calhar, o lado de inspeção é mais frágil, onde a validação, onde a energia é mais barata, é o sítio ideal para montar estas infraestruturas. Bom, e depois temos quem é que beneficia com isso? Esse é que é o tema. E depois já entramos no outro lado que era importante salientar, que é quem é que beneficia com isto? Bom, neste momento só beneficiam quem perpetua esta atividade, porque no fundo se calhar pagam uma energia barata, se é que a paga, por vezes, obtêm os proveitos num Bitcoin que agora está com um valor relativamente elevado e, portanto, se estivermos a falar algumas das infraestruturas que não... E o William disse uma coisa que é extraordinariamente importante, é preciso haver massa crítica, porque como é que este sistema funciona? É importante esclarecer. Reparem o que é o desafio da Bitcoin, que não é uma entidade como um banco pode definir que infraestrutura tem. Tem que estimular a que pessoas em iniciativa individual queiram pôr recursos neste sistema. Se não houver ninguém, é um fiasco. E se começar a haver muita gente, eu tenho que tornar mais complexo ainda os cálculos, porque no fundo eu não consigo... Se as bitcoins dadas por ano são 450, é como eu lhe dizia, eu se não meter muito poder de processamento, posso estar a gastar energia e ganhar zero, ou quase zero, não compensar o custo que eu tive. E portanto, e mais, porquê que deve ser penalizado? Porque vai continuar cada vez mais com o halving, que é cada vez haver de 4 em 4 anos, o número de moedas atribuídas é metade. Estima-se que haja atribuição de moedas até 2140, mas vão começar a ser muito poucas as atribuídas. Estamos a falar de um mercado que, como que... Em 2028 só vai haver 225 moedas para atribuir e, portanto, só então de facto... não é um mercado que garante a partida já que você vai obter ganhos. Não, e portanto, os operadores mundiais de tentar ganhar dinheiro com isto, na mineração, não é quem usa. Depois já vamos falar do lado de quem usa, porque houve um comentário muito interessante que tem a ver com a fragilidade também de literacia financeira. E o Estado também deve regular esse lado. Quem o utiliza, porque há quem ganhe muito dinheiro com criptomoedas, mas há quem perca muito dinheiro. Falamos disso aqui um bocadinho. Mas, portanto, quem ganha com isso? Neste momento, só os agentes que perpetuam esta atividade. E podíamos até falar do tema. Bom, então porquê é que não se licencia isso? Porque se licenciarmos essa atividade, podemos ter isso a pagar impostos. Aqui vou ser sincero. Se mesmo que as criptomoedas que se estimam que se minerem em Angola, e todas ilegais, que sejam à volta entre 6 a 8, mesmo que fosse o total de valor e não só o que é arrecadado, dava cerca de 200 milhões por ano. Angola não precisa. Até porque está a contribuir, na minha opinião, não precisa. Não precisa de todo de estar na produção disso por 200 milhões ano. Não precisa. Há outras formas, de facto, menos associadas a utilizações obscuras da criptomoeda. É uma moeda muito utilizada para lavagem de dinheiro, para fins de movimentar numa rede que não depende de um due diligence entre nações, é uma rede à parte. É muito utilizada para exatamente pessoas, de uma maneira segura, poderem fazer transferências e movimentar dinheiro. Pedro, qual é também a sua visão que Angola não precisa como que legalizar este negócio, já que pode ter os ganhos que estavam aqui a ser apontados pelo Daniel Paes e também a questão de ser a partir de um negócio como que um jogo de azar ou da sorte, não é? Sim, eu partilho da mesma visão. A partir do momento em que, conforme referenciado no começo, eu entendo que a moeda ela representa não apenas um instrumento para a execução da política monetária, mas também representa, portanto, um lado daquilo que é a soberania de um Estado nacional. E em situações de crise, por exemplo, financeira, tem de haver alguém, alguma instituição que possa prover a liquidez. E se tivermos uma moeda, por exemplo, que possa, até certo ponto, competir com a moeda tradicional, porém mantida nas mãos do setor privado, quem em situações de crise, por exemplo, pode prover a liquidez? Vem a pergunta. Agora, a grande questão que se coloca, a questão da criminalização, ela não pode ser vista de maneira obscura.
É preciso que o país adote algumas medidas olhando para aquilo que é a tendência internacional. Muitos países, como a Coreia do Sul e o Brasil, por exemplo, estão adotando também mecanismos para que o setor público, ou seja, o poder público, os bancos centrais possam também, até certo ponto, criar moedas digitais, como o Drex, a moeda que se vai chamar de Drex, a moeda brasileira que está em desenvolvimento. A Coreia do Sul também está nesta via, A não China, é? Exatamente, no sentido de poder também digitalizar cada vez mais a economia. Se não se aceita o setor privado entrar neste ramo, o Estado, de alguma forma, num futuro de médio, curto ou longo prazo, tende a pensar, não é, em criar mecanismos de poder criar uma moeda digital para poder facilitar também as transações. Aí vamos ter um regulador, alguém que vai fiscalizar, portanto, inibe-se quaisquer tentativas de poder usar-se o território nacional para poder praticar diversos crimes. Eu penso que é preciso que se pense a situação de uma maneira um pouco mais transversal para que não nos fechemos aquilo que é a tendência global também. José Rodrigues, antes mesmo de começarmos, falava que esta criminalização poderá não durar muito tempo, poderá ser temporário. Bom, fazendo uma retrospectiva, o Brasil, com a aprovação da Lei 14.000/748 de 2022, o Brasil trouxe esse instrumento que é o marco legal das criptomoedas, o instrumento regulador das criptomoedas, traz uma perspectiva punitiva, mas também traz alguns elementos que permitem não somente supervisionar, mas permite também fiscalizar o exercício desta atividade. Facto é que as medidas penais no Brasil são muito pesadas no caso do exercício ilegal da atividade de mineração de criptomoedas, mas o Brasil, posteriormente a esta proibição, abriu-se a este mercado das criptomoedas e outras moedas, portanto, virtuais. Mas Angola não é uma exceção à regra. Portanto, Angola está envolvida num mundo globalizado e, numa primeira etapa, é positivo que Angola proíba o exercício da atividade de mineração de criptomoedas, até porque Angola precisa preparar o seu sistema energético de modo a que possa garantir segurança energética. Mas também Angola precisa de fazer algumas reformas para melhor compreender o fenómeno, portanto, da mineração das criptomoedas. Por um lado, elas podem gerar riqueza para o país através dos impostos, mas também podem gerar postos de trabalho, como também podem gerar, portanto, a satisfação de outras necessidades coletivas que poderão ser processadas com base no exercício da atividade de mineração. A grande questão é o que é que nós podemos escolher daquilo que é o nosso olhar para a realidade universal. Como é que o Brasil tratou a questão da regulação das criptomoedas. Não estou aqui a trazer uma perspectiva de importarmos modelos de regulação, mas termos a coragem de olharmos para estes modelos, quer aquilo que é a regulação das criptomoedas nos Estados Unidos da América, aquilo que é na Coreia do Sul e aquilo que é hoje na República Popular da China, que são realidades que aceitaram, portanto, o exercício dessa atividade, pese embora que a China hoje proibiu essa atividade e sanciona com penas muito pesadas. E nós hoje temos um instrumento normativo que vem regular, que vem proibir o exercício desta atividade, mas não podemos ficar, portanto, apenas nesse instrumento. Nós precisamos de olhar para outras realidades e depois definirmos o que é melhor para o nosso país. Porque hoje a proibição, embora haja essa proibição legal, mas nós contamos a assistir, até no interior da Angola, das zonas mais recônditas, estamos a assistir já à presença desta mesma atividade, que é feita em regime de baixa visibilidade, mas que posteriormente as autoridades acabam por descobrir o exercício desta atividade. Mas como é uma atividade geradora de muitos recursos financeiros, traz consigo também a própria corrupção. E aí nós temos que fortalecer as instituições, para torná-las aptas a enfrentar este novo desafio, que é o fenómeno das criptomoedas e outros ativos virtuais que possam, efetivamente, conforme disse o nosso colega de painel, perigar a nossa soberania financeira ou até mesmo comprometer também a nossa segurança energética. E aqui as autoridades angolanas estiveram, de facto, muito bem, porque foram oportunas na regulação desta matéria.
Só para darmos um exemplo, quando da discussão em sede da Assembleia Nacional deste tema, falou-se que a mineração de criptomoedas pode ter um consumo médio de energia elétrica de cerca de 9,6 megawatts por dia, o que, convertendo em consumo, estamos a falar de aproximadamente 3 mil agregados familiares que ficam penalizados. Privados de energia elétrica. Fazendo aqui mais uma outra conversão, estamos a falar de milhões de dólares, quando convertidos em valores monetários. Esta questão da energia ser, digamos que de alguma forma barata em Angola e também a facilidade ou a falta de cumprimento do pagamento, porque dizia o Daniel que tem dúvidas de que toda a energia distribuída pela ente é paga pelos seus consumidores. Pode também facilitar nestes casos, sim, pode também facilitar aqui a continuidade deste negócio, William. De novo, é fato que as pessoas só fazem um negócio porque ele é lucrativo. Ninguém faz negócio. Em Angola é lucrativo. Né? E a mineração em Angola é lucrativa porque a energia, de certa forma, tem um custo mais acessível, vamos dizer assim, né? E não paga para essas impostos, entidades. Não está... Então, e temos de ver uma coisa, né? A gente acha, muitas das vezes, que o modelo de negócio das farms, das entidades que fazem mineração, é apenas receberem dinheiro pela mineração. E esse não é uma realidade, tá? Muitas das vezes, o modelo de negócio mais interessante para essas entidades é alugar aqueles equipamentos para entidades externas utilizarem para minerar. Então, geralmente, essas entidades de mineração, elas vão ter alguns desses equipamentos minerando para eles próprios, sim, mas boa parte desses equipamentos, o modelo de negócio é: vou alugar para o João, para o Antônio, para o Manuel, para outras entidades terceiras que vão pagar para mim uma mensalidade, vão pagar para mim ali um FII, na esperança de que aquele cluster de equipamentos que ele tem ali minerando vá conseguir minerar alguma coisa. E realmente pode ser que sim, pode ser que não. Então, muitas das vezes, o modelo de negócio mais interessante para esse pessoal é efetivamente a alocação, porque a alocação é dinheiro constante, é recurso constante. E a gente tem, e como o Daniel comentou, a gente tem de separar muito bem a estrutura de criptomoeda da base, logicamente, onde estão os mineradores, das entidades que transacionam os bitcoins. Né? Em muitos países do mundo você tem entidades como bancos, né, que fazem essas transações, e tem casas, não vou chamar casas de câmbio, mas tem casas que fazem essas transações e que operam apenas na transação de criptomoeda entre pessoas. Porque lembrem-se, muitas criptomoedas já existem, ou seja, eu já tenho bitcoins na minha carteira, você já tem ou quer ter na sua. Então, muitas das vezes, essa transação entre quem quer vender e quem quer comprar, existem entidades especializadas em fazer essa negociação, em viabilizar esse negócio entre duas pessoas que queiram vender criptomoedas. Por exemplo, eu agora, nesse momento, eu posso entrar aqui num app, eu tenho um app aqui, né, lá do Brasil, eu posso comprar quantos bitcoins eu quiser, ou quantas Moneros, ou quantas Doge, ou quantas outras moedas eu quiser, e adicionar na minha carteira digital, né? E poder acompanhar, né, digamos assim, se ela vai, como é que se diz, vai ter ganhos ou se eu vou ter perdas. Inclusive, ultimamente, as criptomoedas só têm levado, né, pancada, por exemplo, né? Porque, como o Daniel falou, é algo muito especulativo. Inclusive, existe um medo, e é um medo real do mercado, disso ser uma bolha, né? Ou seja, hoje uma Bitcoin custa 100 mil, amanhã pode valer $1. É um negócio que não tem sustentabilidade. É um negócio é um ativo não produtivo, muito especulativo, nada, que depende de um mercado especulador e que, de fato, é muito... ele tem um impacto, né? Ele oscila demais a depender do humor do mercado, para cima ou para baixo. Então, hoje eu acordo de manhã, o Bitcoin está para cima, eu posso dormir hoje à noite, ele caiu. É muito volátil. O Bitcoin é muito volátil e todas as criptomoedas são voláteis. E hoje você tem a figura das meme coins, não sei se vocês já ouviram falar, que são criptomoedas criadas
por exemplo, para propósitos específicos, para poder alavancar ou financiar alguma coisa. O presidente Trump criou, na altura, ali uma meme coin dele, quando ele foi fazer depois que ele ganhou as eleições, né, e antes ali dele fazer assumir, né, e inclusive houve um crescimento exponencial da meme coin. Então, assim, de novo, é algo especulativo, onde você pode ganhar, mas também pode perder. Né? Fica parecendo, a gente brinca às vezes quando eu estou conversando com alguns amigos, fica parecendo, como é que se diz, aquele tipo de negócio, né, que uma pessoa vai comprando da outra, pirâmide, né? Esquema Ponzi. Parece um esquema de pirâmide da nova era, né, às vezes, né? Não é um negócio sustentável, Daniel. Atenção, este pormenor é muito importante porque, assim, mais uma vez, é muito importante separar, fazendo aqui ponto também com o que foi dito. E já gostava que falasse dessa questão de quem faz o processo todo, mas de quem faz as transações. Né? Sem dúvida, mas temos que separar, quando se fala em mineração, e em concreto de Angola, e esta que exige muitos recursos, estamos a falar de mineração de Bitcoin. E mineração é quem garante que a rede distribuída funciona e é compensado por ela. Outra é quem utiliza. Quando nós falamos nas tecnologias que estão por trás das criptomoedas, para garantir que esse sistema existe, quando falamos de uma tecnologia como a blockchain pode ser utilizada para muitas coisas, nomeadamente aquilo que se chamam os chamados Central Bank Digital Currency. Quando nós estamos a falar do DREX ou do Chinese Yuan, que é a moeda digital da China, é usar tecnologias usadas na Bitcoin, e nem todas são tão energy intensive, para uma coisa que não tem nada a ver com Bitcoin. É um banco nacional que tem a confiabilidade de um banco nacional, um regulador, lançar uma moeda que utiliza uma tecnologia digital cuja credibilidade da moeda é dada por esse regulador e que, no fundo, facilita transações eletrónicas garantidas por esta tecnologia não repudiável. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com moedas, mas é exatamente este que é o princípio da confiança, em que, por exemplo, o blockchain pode ser utilizado como uma utilização muito prática, e já voltamos ao tema da criptomoeda. Porquê que eu vou, por exemplo, ao CIA com um advogado autenticar a minha assinatura para que a minha esposa possa sair com os meus filhos menores? Bem, porque a minha assinatura sozinha, uma pessoa do SME não confia na minha assinatura quando a minha mulher traz um papel com esse papel. Portanto, mas se eu for a uma entidade centralizada, que tem um formalismo e um protocolo, que carimba um papel, que põe um selo branco, que confirma que aquilo foi assinado por mim, então este documento passou a ser válido. O blockchain é uma tecnologia que pode tornar obsoleto esta autenticação. Haver um sistema do Estado que, através de blockchain, faz uma assinatura digital naquele documento que só pelo facto de ter é validável que aquilo foi assinado por Daniel Paes. E, portanto, o blockchain e as tecnologias que são por trás podem ser utilizadas para muitas coisas, inclusive as tais Central Bank Digital Currency. Não tem nada a ver, agora voltando à Bitcoin e esta do ganhar ou perder, e voltando outra vez à separação do que é a mineração do que é a utilização. Eu acho muito bem que num país onde, de facto, a literacia financeira é baixa e que as pessoas possam ver na Bitcoin um lado aspiracional, se eu comprar isto vai valorizar, eu vou ganhar dinheiro. Para ver algumas pessoas que ganham dinheiro e que tem o efeito baleia, os whales, que no fundo dão uma opinião sobre a Bitcoin especulativa, muita gente entra com essa opinião e a partir do momento eles vendem as suas e aquilo cai. Portanto, há muita gente que pode ser manipulada por isto. E num país em que a literacia financeira é baixa, haver uma regulação até na utilização das Bitcoins, o cuidado que temos que ter, é muito salutar, porque de facto há muita gente a ganhar, mas há muita gente a perder. E até porque também o próprio Estado não consegue supervisionar essas transações que ocorrem, portanto, neste mundo digital. Exatamente. E esta história... O Estado não regula e o Estado acaba por não ter o monitoramento em tempo real dessas operações e transações que ocorrem dentro desse universo virtual. Muito verdade. E só muito rapidamente, assim, não há nenhuma currency, é diferente de dinheiro ou valor do que é moeda. Ela tem que ter uma confiança para as pessoas entrarem, é um ativo especulativo. Porque é que as pessoas pagam mais que o outro pagou? Em determinadas circunstâncias pode ter quem tenha ganho dinheiro com o Bitcoin, mas vai haver uma fase de maturidade. Se neste momento o que estimula as pessoas a manterem a rede para ela ser segura é o dar bitcoins, e quando forem atribuídas todos os bitcoins? Quando chegar às 21 milhões de moedas atribuídas, já não é essa compensação.
Então, como é que se mantém esta rede estimulada? Bom, está pensado no sistema. E no caso da Bitcoin vai ser, em vez de proof of work, o trabalho de cálculos complexos para provar que se fez o blockchain, vai ser com transaction fees. Acreditam mesmo que os custos de transação, quando começarem a ser muito elevados, houver alternativa que as pessoas vão mesmo valorizar Bitcoin? Portanto, como qualquer currency, como qualquer moeda, a tendência... Eu acho que o ponto principal aqui não é nem se é viável ou não. É lógico, é viável, existe, está aí, né? O que talvez a gente precise de informar ao cidadão é que, como qualquer coisa especulativa, como qualquer, e seja uma ação, né, na Bolsa de Valores ou um Bitcoin, ele pode ter um valor hoje, como pode ter um valor amanhã. Não é uma garantia de reserva de valor. Ou seja, não é. Muito bem, senhores, vamos continuar esta conversa daqui a pouco. Precisamos fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos olhar ainda para a questão que tem a ver com criptomoedas. Fala-se hoje de serem um investimento para o futuro, mas estamos também a falar de um negócio que, por exemplo, no caso da Angola, é ilegal. Como estar a falar de um negócio ou de um investimento para o futuro se trata de um negócio ilegal? Um assunto para falarmos daqui a pouco, depois do intervalo. Fique por aí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar sobre mineração de criptomoedas e antes mesmo da pausa para o intervalo, deixávamos aqui a questão que tem a ver com esta ideia que hoje é passada e até realizam-se eventos onde faz incentivo ao investimento nas criptomoedas. E aqui ao intervalo falávamos, Daniel ia também querer ouvir a opinião dos outros senhores daqui a pouco, mas é necessário fazer aqui a distinção da mineração como tal e da transação do mercado de criptomoedas. Se falar que o mercado de criptomoedas é investimento para o futuro, não é errado passar esta ideia a futuros investidores. Vai depender, porque tem risco, como o William dizia, mas separando aquilo que estávamos a falar, mineração é a atividade individual, da iniciativa privada. Esta é que é crime. Exatamente, de pôr sistemas que ajudam a manter esta rede distribuída para que ela seja um sistema distribuído que torne seguro. E esta é ilegal, consome muitos recursos, já falamos sobre isso, provavelmente recursos nem todos pagos, recursos que são subsidiados mesmo sendo pagos e que, portanto, no fundo o país decidiu não querer estar a usar os recursos do país, nem que seja para que entidades privadas façam a tal mineração. Outra coisa completamente diferente é ver cidadãos individuais ou empresas que resolvam diversificar os seus investimentos e, através de uma conta numa exchange ou em plataformas peer-to-peer, comprarem a quem tem criptomoedas e passarem a ter nos seus ativos como reserva de valor algumas criptomoedas, seja em Bitcoin, seja em Ethereum, seja em outro tipo de criptomoedas. Essa atividade não é penalizada e não é ilegal, sendo que as pessoas, essa de ser um investimento para o futuro vai depender, porque é um ativo especulativo, tanto pode subir de valor como pode descer de valor. Como muitos outros investimentos que têm o seu risco, terá que ser o utilizador que define qual é que é o seu perfil de risco e resolver investir por sua conta e risco. Pode ganhar como pode perder, mas o facto de se terem ativos em criptomoedas não é penalizado em Angola. São coisas diferentes. Pedro Quassi, é realmente o investimento para o futuro? Não acredito que seja um investimento para o futuro enquanto as criptomoedas continuarem na esfera privada. Conforme disse anteriormente o colega, é necessário que o Estado garanta a confiança de uma determinada moeda. Portanto, a criptomoeda, se formos a fazer uma avaliação no longo prazo, é claramente uma bolha. Isto porque o comportamento do mercado financeiro ele está associado a um conjunto de fatores complexos no campo da atividade produtiva, o que não é oferecido pela criptomoeda. Portanto, se nós olharmos para este mercado, nós vemos que ele não está linkado, ou seja, não tem uma relação direta
tampouco indireta com o sistema produtivo de uma economia, o que é muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, para a crise econômico-financeira do ano de 2000, que começou nos Estados Unidos, não é? Com a bolha do mercado imobiliário, nós vemos que inicialmente não tem uma relação direta com o sistema produtivo. Mas se fizermos uma avaliação profunda, nós vemos que se naquele momento houve uma demanda crescente e até certo ponto descontrolada pela compra de imóveis, isto porque a economia americana até o momento estava crescendo acima da sua capacidade potencial, o que em certa medida garantiu uma renda significativa para os cidadãos americanos. Aí nós vemos agora a relação que existe entre o nível de atividade econômica em termos industriais, comerciais, de serviços, com o sistema financeiro, o que as criptomoedas não garante. Elas são simplesmente moedas em si só. O que, no longo prazo, numa avaliação, a partir dos fundamentos macroeconômicos, não garante nenhuma segurança, não garante sustentabilidade. Portanto, eu penso que, enquanto continuarem na esfera privada, é sim uma bolha, salvo situações em que alguns Estados nacionais, não é, adotem alguma moeda digital que se pareça, claro, com criptomoeda, aí sim, o Estado vai garantir, portanto, esta segurança, este lastro produtivo para se ter o acesso, portanto, à moeda e, consequentemente, poder diversificar-se a carteira, portanto, de ativos financeiros. José Rodrigues, aqui estaríamos novamente a falar de legislação. Perfeitamente. A própria União Europeia, em 2024, de forma unânime, publicou, aliás, uma lei reguladora do exercício da atividade de mineração, mas uma lei que já em 2025 sofreu alterações pontuais. E Angola, não sendo exceção, estando integrado neste quadro da globalização, precisamos de efetivamente adotar as medidas, sobretudo de prevenção, de modos que a atividade de mineração de criptomoedas não venha, portanto, a trazer a insegurança e também trazer consigo outros males que estão a ela conexos, porquanto traz também consigo a problemática da criminalidade organizada, porque para além desta atividade há outras tipologias criminais que acabam por se processar no âmbito do processo de mineração das criptomoedas, como, por exemplo, boa parte das ligações do sistema elétrico nacional é processado de forma clandestina, embora que a lei vem punir aqui de forma severa, com uma moldura que vai entre os 3 e os 12 anos, todo aquele cidadão que de forma ilegal ligar um sistema de mineração de criptomoedas ao sistema elétrico nacional. Mas, como sabe, é uma infraestrutura comprometedora da segurança energética, mas também é uma infraestrutura que pode comprometer os grandes objetivos que o Estado prossegue no que tange à distribuição de mais energia e de mais segurança energética para aqueles que são os utentes. Como vê, nos bairros onde foram detidas ou apreendidos meios relacionados com a mineração, boa parte desses bairros ficam às escuras porque há um elevado consumo de todo este processo de mineração. Mas, como sabe, o Estado assegura aqui a livre iniciativa econômica, nos termos que estabelece o artigo 38 da Constituição da República, mas o Estado também veio aqui consagrar, nos termos da Constituição, o dever dos cidadãos exercerem a sua atividade sob os marcos da própria legalidade. O que significa que se há uma proibição da atividade de mineração, se há uma proibição no que tange à transmissão de títulos relacionados com as licenças energéticas, significa que os cidadãos devem abster-se da prática destes atos, sob a pena de serem responsabilizados criminalmente e também porque esta lei traz uma novidade que é as coimas que são aplicáveis às pessoas coletivas que estão diretamente envolvidas na prática desses atos, porque boa parte das pessoas detentoras de infraestruturas são empresas que depois acabam por celebrar contratos de arrendamento com terceiros, que depois vão desempenhar então uma atividade proibida por lei.
Portanto, a lei traz-nos aqui este elemento novo, que é a sanção, portanto, que é aplicável às pessoas coletivas que são detentoras de propriedades onde a mineração de criptomoedas é exercida de forma ilegal ou de forma subterrânea. William, há outro risco que se impõe também nesta atividade da mineração de criptomoedas. Fala-se hoje a questão do branqueamento de capitais e também falamos aqui da abertura para a corrupção. É um risco que se corre. Como é que se pode combater ou dividir estes elementos da mineração de criptomoedas e também o favorecimento ao branqueamento de capitais? A questão do branqueamento muitas das vezes se coloca por causa da questão da transação e da rastreabilidade da transação. Tá? Algumas redes são mais rastreáveis do que outra. A Bitcoin até tem algum nível de rastreabilidade, principalmente no que diz respeito ao wallet, né, que é a identificação, né, de onde estão aquelas criptomoedas. Você pode chegar até identificar a wallet, mas muitas das vezes o que acontece é a ligação da wallet com uma pessoa física real nem sempre é algo trivial de acontecer. Por exemplo, eu tenho uma wallet num Binance da vida e lá eu fui obrigado a me identificar como cidadão e sabe-se que a wallet XPTO pertence a William Oliveira. E se alguma coisa acontecer, chega-se até mim. Agora, há muitas wallets por aí que não são nomeadas e que não estão vinculadas e que não tem pessoas vinculadas a essas wallets. E aí sim, infelizmente, muitas dessas transações são utilizadas para driblar o sistema financeiro, para driblar o compliance dos bancos, e a Rússia está aí para dar um exemplo, né? Ou seja, quando a Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos e perdeu a rede SWIFT, boa parte dos russos começaram a transacionar recursos através das redes de criptomoedas para tentar fugir do compliance, para fugir efetivamente do embargo. Então, de novo, o problema das criptomoedas é a rastreabilidade das transações. E alguma dessas moedas, como a Monero, por exemplo, que é um tipo de criptomoeda, ela é totalmente anônima. E isso, de fato, é um risco. Tanto que muitos cybercrimes e muitos hackers, quando sequestram informações e dados, pedem, digamos assim, o prêmio para poder libertar aqueles dados em quê? Em criptomoeda. Por quê? Dificilmente você vai rastreá-lo. Então, é fato, as criptomoedas trazem um risco acrescentado para o mercado, para a economia, que era o risco da não rastreabilidade de transações. Então, é por isso que todos os mercados, né, efetivamente criam regulações mais rígidas para identificar os cidadãos, para aplicar, por exemplo, rastreabilidade de fundo quando você faz a reconversão, ou seja, eu tenho uma criptomoeda, vou transformar ela em reais, vou transformar ela em moeda real. Tá bom, de onde veio essa sua criptomoeda, né? Ou se eu vou efetivamente transacionar criptomoedas, todos os mercados regulados vão exigir que você demonstre de onde veio aqueles recursos. Então, é fato, criptomoedas adiciona algo que é a questão da rastreabilidade, que é um risco para o branqueamento de capitais, promoção do terrorismo e tantos outros utilizações e a própria criminalidade organizada, não é? Com certeza, né? Como a gente diz. Mas este lado ético é muito importante, como o William dizia, porque efetivamente, enquanto um sistema distribuído mundial, lá está com a rede SWIFT, com os reguladores nacionais, em que uma pessoa para abrir conta tem que ter um due diligence, tem que apresentar determinados documentos, há uma rastreabilidade que pode ser consultada, em muitas destas moedas eu só preciso ter a garantia de haver uma infraestrutura que faça com que a minha transação seja não repudiável. Realmente, quem tiver fundos que vêm de um sítio ilícito, muita da valorização que muitas criptomoedas têm, tem alguém que diz, eu não me importo de pagar o valor que ela tem e eventualmente até numa transação perder um bocado, etc., porque consegui fazer uma transação e trocar este dinheiro sem que ela passe num radar, até pode haver cotação. O dinheiro ilícito é ilícito, não é? Ou sobretudo a poder utilizá-lo, porque lá está, se houverem países no mundo que depois quando eu transformo aquilo em dinheiro não me perguntem exatamente, olha, tenho que dar a prova de como é que ganhou estes fundos todos, que muitos fazem estes outros não, e portanto no fundo são infraestruturas que, como são descentralizadas de sistemas nacionais que têm os seus protocolos e os seus acordos de interligação até as polícias, a Interpol não é mais do que uma polícia que alinha de facto vários procedimentos
entre várias nações. Se eu tiver uma infraestrutura que de facto eu consigo, de forma segura, essa é que é importante, garantir que os 10 milhões que eu ponho aqui consigo transferi-los para outra pessoa do outro lado, facilita uma troca de valores que no fundo facilitam as pessoas do paralelo e, portanto, até por isso e por questões éticas, várias questões já falámos, por não haver literacia financeira e haver pessoas que, se calhar, na ânsia de ganhar dinheiro, podem perder o seu dinheiro. Isto na perspectiva de quem os utiliza. Ou até na perspectiva, porque há muitas pessoas que dizem assim, se de facto isso gera fundos, porquê é que o próprio Estado não fomenta isso com essas infraestruturas para ganhar benefícios com isso? E é o que eu digo, pelo valor que isso trazia, se calhar com o que se minera neste momento em Angola, por ser de facto uma infraestrutura que de facto está muito associada a esse lado negro, como se dizia, eu acho que países como Angola não precisam de sequer estar misturados. Ou seja, há muito mais outras formas de ganhar dinheiro licitamente e um país deve estar fora disso. Um país, uma nação. Mas sabe perfeitamente que hoje Angola, portanto, é efetivamente um Estado com a presença de milhares de cidadãos estrangeiros, sem qualquer perspectiva pejorativa, mas como sabe que este universo do mundo asiático tem muita propensão para a prática da mineração de criptomoedas. Aliás, em parte dos perfeitamente, muitas vezes são cidadãos sem cidadãos. qualquer perspectiva discriminativa, mas são cidadãos oriundos, portanto, da Ásia, que são muito propensos à prática desses atos de mineração. Agora, é importante enfrentarmos o desafio da regulamentação. Precisamos trabalhar muito mais a lei, não só olharmos para essa perspectiva punitiva, mas olharmos também para outras perspectivas, conforme já disse anteriormente, com a coragem de olharmos para países que foram bem-sucedidos no que tange à própria regulamentação. E o Brasil é um destes países que foi muito bem-sucedido, porque o marco civil regulatório dos criptoativos no Brasil teve sucesso e porque, efetivamente, olhando para essa perspectiva, é possível, sim, nós construirmos aqui um instrumento de natureza normativa que vai permitir não somente prevenirmos, mas vai permitir também reprimirmos toda aquela atividade que compromete, portanto, o sistema energético, como também compromete a própria segurança e soberania económica. E o William falou sobre isso, só que acrescenta daqui um pormenor muito importante, que é, efetivamente, no Brasil, a pessoa que converte em dinheiro tem que provar a transação que fez, de onde é que vem. E outra coisa também para desmistificar aqui um bocadinho. A opção que a Bitcoin, mas é uma opção que agora é muito difícil para o protocolo mudar, e como eu digo, vai começar a ser cada vez mais, porque as Bitcoins em jogo são menores, mais pessoas vão tentar esta iniciativa, vai precisar ainda de mais recursos continuamente, vai ser uma infraestrutura que vai precisar ainda de mais recursos. Agora, por exemplo, a Ethereum, até 2022, usava a mesma estrutura de Proof of Work e mudou para uma abordagem de Proof of Stake, que é incomensuravelmente menos pesada em recursos. Portanto, e concordando consigo, se tivermos, e portanto estamos a falar em concreto em Angola, o que se está a alinhar aqui é de facto, pelo valor da Bitcoin e por um modelo pouco vigiado, que está a atrair muitos produtores, especificamente Bitcoin. Agora, outras Bitcoins que não sejam, que não consumam tantos recursos, como acontece com as transições de Proof of Work, a prova de trabalho com cálculos muito complexos, que exigem computação muito elevada, para Proof of Stake, que também tem os seus quês, mas não vamos entrar nesse detalhe, mas que consomem muito menos energia. Numa moldura relatória em que os países façam due diligence, que validem de onde vêm os fundos, etc. E mais, associado a utilizarem essas tecnologias para as tais Central Bank Digital Currency, a moeda digital do próprio banco e regulador, claro que as criptomoedas e a tecnologia pode e deve ser utilizada para o fomentar uma economia. Só para complementar o que o colega estava a dizer, não é da necessidade de nós podermos olhar para o marco regulatório numa perspectiva futurista. Eu penso que é preciso primeiro olhar para dois aspectos fundamentais. O primeiro deles, precisamos primeiro consolidar, não é, o nosso sistema financeiro em termos de robustez na fiscalização. O segundo ponto, e não menos importante, é desenvolver também o sistema financeiro nacional em termos de tornar em termos de tornar o investimento financeiro uma cultura arraigada no imaginário coletivo do país. Quando nós, por exemplo, pensamos em tributar a criptomoeda no futuro de médio e longo prazo,
e até porque alguns Estados nacionais podem até neste momento estarem a ganhar dinheiro com isso, é necessário primeiro haver um volume significativo de transações financeiras em Angola, em termos de, portanto, tanto na Bolsa de Valores fundamentalmente, quanto em termos de investimentos associados, por exemplo, à poupança e à compra, por exemplo, de títulos públicos, o que em Angola é ainda muito baixo. Portanto, se nós partirmos para uma regulamentação, por exemplo, que legalize as criptomoedas em Angola no momento, com o intuito de poder encará-los como ativos tributáveis, eu penso que a arrecadação fiscal não seria tão grande quanto seria se nós primeiro pudéssemos tornar o investimento financeiro uma cultura arraigada no imaginário coletivo do país. José Rodrigues, gostava de voltar assim para a questão das penalizações, porque falávamos aqui que a mineração como tal é uma atividade ilegal, mas todos os dias, todas as semanas pelo menos, para não exagerar, acompanhamos a apreensão de pessoas envolvidas neste negócio, mas depois parece que aumenta o número de pessoas envolvidas neste negócio. Isto é porque não são divulgados números, não são realizados julgamentos, não se fala da penalização destes supostos praticantes deste negócio. Não, há um sentimento de impunidade coletiva, não só no domínio das criptomoedas, mas em quase todos os setores da vida social. Portanto, há um sentimento de impunidade que também é resultado da fraqueza das próprias instituições. Quando fala das instituições, fala do sistema judicial? Não só, da própria administração do Estado. Porque quem constrói uma infraestrutura num determinado distrito ou num determinado município, ele constrói dentro de um território que está sob jurisdição da administração local do Estado. E a administração local do Estado, ela tem aqui a atribuição, aqui a competência de fiscalizar, de supervisionar o exercício da atividade comercial, porquanto essas infraestruturas são licenciadas para uma atividade. Mas no interior dessas infraestruturas são desenvolvidas outras atividades, contrárias, muitas delas, à lei, e muitas dessas atividades colocam em causa o próprio interesse público. Mas encontramos depois também, com um espírito de improbidade pública, agentes públicos que no exercício da sua atividade deslocam-se daquilo que é a ratio da sua existência, que é agir em prol do interesse público, e passam a agir em prol da satisfação do seu próprio interesse em detrimento daquilo que é o interesse coletivo. E o que acontece, por exemplo, quando 3 agentes do DIP, da Direção de Ilícitos Penais, foram detidos em flagrante porque ofereciam proteção, portanto, à mineração de criptomoedas. Mas isso não acontece só em Angola, também acontece no Brasil, que também encontramos agentes públicos, portanto, pessoas ligadas à Polícia Civil, à Polícia Federal, que também estão muitas vezes envolvidos na cobertura da prática desses ilícitos penais. Mas a ausência de responsabilização destes agentes públicos em tempo útil, com os respectivos processos disciplinares que deviam ser, digamos, promovidos contra os mesmos, e a respectiva publicitação das decisões que são proferidas, leva aqui à criação deste ambiente de impunidade coletiva, porquanto cria-se a ideia de que o crime compensa. E repare que boa parte desses agentes públicos acabam por exteriorizar uma vida que não é compatível com aquilo que é o exercício da sua atividade, o chamado patrimônio incongruente com o exercício da sua atividade. Por essa razão, que a primeira instância dizia que é preciso se fortalecer as instituições de domínio público, é preciso dotá-las de capacidade para poderem enfrentar não somente o fenômeno das criptomoedas, a questão da mineração, mas também enfrentar outros fenômenos relacionados com a própria imigração ilegal, porque boa parte dos cidadãos que estão detidos nestes processos já vêm de outras detenções em processos com a mesma natureza, o que significa que
ele é detido na prática de um ilícito relacionado com o crime de criptomoedas, mas ele depois é colocado em liberdade. Bom, não tendo endereço, não sendo ele localizável, porque nós somos um país atípico nesta matéria, então esta mesma pessoa deixa de praticar os atos na capital do país e vai praticá-los no Kwanza Sul, onde ele volta a ser detido, mas a responsabilização penal acaba por ser tardia, o que vai alimentar e vai duplicar o sentimento de impunidade. Então é importante não somente aprovarmos a lei, mas é importante criar-se condições para que essa lei possa gerar um efeito dissuasor a nível das próprias comunidades. Muito obrigado. William, nós estamos a falar de criptomoedas numa altura em que também o mundo está a enfrentar o desafio da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial poderá ajudar neste domínio? Poderá melhorar o conhecimento das pessoas pela importância ou vantagem ou não das criptomoedas? Poderá ajudar, por exemplo, a descodificar todo este processo, ou estamos diante de situações diferentes? Não, a inteligência artificial pode ser utilizada para auditar transações, pode ser utilizada para trazer maior transparência, né, em algumas transações, porque hoje, se você entra na plataforma, principalmente do Bitcoin, você pode olhar as LEDs, analisar as transações, fazer, por exemplo, uma validação, e sim, algoritmos de inteligência artificial podem ajudar no aumento da transparência e principalmente ali no que diz respeito à auditoria de transações em criptomoedas. Também podem ser usadas, né, para o mal, como muitas das vezes são usados, né, para poder especular e fazer investimentos automáticos, análises automáticas de mercado, e com isso fazerem, muitas das vezes, né, algumas ações de escalar no mercado, que às vezes são bem danosas e que geram, né, uma série de situações especulativas. Toda tecnologia ela sempre pode ser utilizada para o bem e para o mal. E a blockchain não é uma exceção. A tecnologia por trás das criptomoedas é uma tecnologia interessante, é uma tecnologia que pode e deve ser utilizada e que pode acrescentar valor muito para todos os países e entidades que, porventura, precisem de monitorar transações de maneira descentralizada, de criar uma rede descentralizada que possa ajudar, por exemplo, a manter aquela informação registrada. Por exemplo, um assento de nascimento que pode ser registrado em diversas conservatórias e essa data ficar aí de maneira gravada e persistida. Mas, de novo, a tecnologia ela tem os seus prós e contras, mas o que cabe a nós e ao Estado é regular essas tecnologias para que elas possam ser utilizadas da melhor maneira possível. Daniel, para falarmos em transparência, também é necessário olhar aqui para a questão da fiscalização, que em alguns momentos também tocamos neste sentido. Então, aqui a inteligência artificial poderá ajudar a atribuir esta transparência neste mercado das criptomoedas? Sem dúvida. Como já foi falado aqui, a tecnologia dá a resposta, mas não é só a tecnologia. A tecnologia é um ecossistema que está à volta, que tem a ver com molduras legais, tem a ver com as capacidades que têm. E quem fala de criptomoedas fala de muitos outros temas que têm a ver com se eu conseguir fazer mais com menos, e o mais com menos é o quê? É, como o William dizia muito bem, a componente de eu conseguir fazer os próprios due diligence, aquelas validações que eu tenho sobre as transações, sobre a origem, porque, como eu digo, a tecnologia blockchain é, no fundo, um registro centralizado. Então, um registro que é não repudiável. Cada transação está lá e ninguém a pode reverter. O problema lá está, é até que ponto, por exemplo, foi feita com umas credenciais ou uns documentos falsos, porque no fundo é assim, se a transação foi do A para o B, se isto for com documentos falsos, ela aconteceu e ficou registada assim. Mas pode haver ferramentas que garantam em todo o processo de ser possível que alguém transacione esta rede, que tenha um due diligence que foi mais rapidamente feito com meios que só por meios humanos pode ter problemas da tal fragilidade que falava o José Rodrigues, e muito bem, uma fragilidade que pode ser de alguém que aceita alguém na rede porque recebe um valor, etc. Se houver um processo todo ele que por tecnologia tenha mais passos e seja mais sólido, pode ajudar à credibilização e a uma utilização mais positiva
como eu digo, a tecnologia... Havia um professor meu de finanças muito interessante, porque às vezes falava-se, os mercados nem sempre funcionam bem. E ele dizia, como académico, uma coisa muito interessante. Teoricamente, porque se estuda ciência económica, teoricamente os mercados funcionam de uma forma perfeita, porque estudo isso. A gente tem que separar o que são casos económicos de casos de polícia, que são coisas diferentes, não é? Uma coisa é... o que é que agora, se houver alguém com conflito de agenda, subverte ao sistema em seu nome próprio... Pode até utilizar-se uma lei para se praticar um ilícito. Mas isto já não é um caso económico, isto é um caso de polícia, são coisas diferentes. A inteligência artificial pode ajudar a que a gente utilize a tecnologia com mais ciência exata e com menos casos de polícia. Porque ajudam-nos a um due diligence melhor. Perfeito. É neste sentido. Estamos a chegar ao fim. Pedro Quassa, em termos conclusivos, o que é importante passar ainda sobre esta temática? Bem, sobre esta temática, eu penso que o Estado angolano deve continuar a acompanhar aquilo que é a tendência internacional em termos da regulamentação, não é, deste mercado, e não olharmos para aquilo que já se aprovou como lei de uma perspectiva cabal, de que combatemos esta prática e ficamos por aqui. Eu penso que as sociedades são dinâmicas, assim como os mercados também, em que pese, do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos, as criptomoedas não sejam muito bem encaradas como moedas do futuro, tendo em conta o seu grau de volatilidade e especulação, não é? Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de ações, eu consigo fazer, antes de investir numa determinada empresa, eu consigo fazer duas avaliações principais. A primeira, posso avaliar a empresa do ponto de vista fundamentalista, não é? Analisando aquilo que são os movimentos do mercado a que a empresa pertence, tanto em termos domésticos quanto em termos internacionais. A segunda avaliação é técnica, avaliando, portanto, aquilo que são as contas da empresa. E assim poder investir de maneira segura, o que não é garantido pelas criptomoedas. Ainda assim, eu penso que é uma temática muito nova, tanto em nível da literatura econômica, portanto, as pesquisas científicas, quanto em nível daquilo que são as experiências nacionais em termos da regulamentação em nível político. Portanto, é preciso continuar-se a acompanhar a movimentação a nível do mundo e podermos ir nos adaptando de acordo com a nossa realidade estrutural e conjuntural, mas também não deixando de olhar aquilo que se passa no exterior. Quando fala não deixar de olhar o que se passa no exterior, quer dizer que, de alguma forma, em algum momento, Angola terá de avançar para este mercado? Necessariamente, isto porque a globalização ela torna os países muito conectados, não em termos apenas culturais, mas sobretudo em termos das relações econômicas. Portanto, não pode, neste momento, um país dar-se ao luxo de se fechar ao mundo. É preciso acompanhar o que se passa no mundo. É claro que cada país apresenta um conjunto de especificidades, não é? A formação histórica do país é muito importante, as instituições de que dispõe também é um fator muito importante se levar em conta, o grau, digamos assim, de desenvolvimento produtivo e a robustez do sistema financeiro também são fatores a se levar em conta também. E também, claro, a mão de obra qualificada em termos de capacitação tecnológica, no sentido de poder se fazer frente a esta questão. Por exemplo, se nós quisermos avançar com uma regulamentação séria, robusta, que visa não apenas inibir, mas também favorecer a atividade em si, é necessário que o país esteja dotado de técnicos qualificados nesta matéria para poder, em caso, por exemplo, de uma investigação, possam ir atrás e poder fazer a investigação de maneira muito mais técnica e científica. Daniel, dá-lhe também 1 minuto e meio para a conclusão. Eu resumiria que, efetivamente, tal como muitos outros processos de digitalização da nossa sociedade, também vão chegar ao setor financeiro e serão comumente utilizados. Eu lembro perfeitamente, ou seja, o quão cómodo para hoje é utilizarmos uma série de meios de pagamento que antes não existiam, como antigamente tinha que se levantar o dinheiro, ao fim de semana o banco estava fechado, tudo transacionar, quer dizer, tinha N inconvenientes. Esta evolução que nós temos com tecnologias vão surgindo e é muito curioso porque é que o blockchain como paper, que não é o blockchain, neste caso a Bitcoin, porque é que surgiu no fim de 2008? Foi uma resposta para passar crises como o subprime, que são de falta de confiança no próprio sistema que é o oficial,
alguém pensou, a gente tem tecnologia, podemos pensar em sistemas que funcionem. Alternativas, e a partir daí começou-se em 2009, no início da primeira transação dentro da rede, em 2010 há uma transação fora da rede, as tais pizzas que foram compradas por 10 mil bitcoins. Portanto, a tecnologia muitas vezes vem para dar resposta a dificuldades até encontradas. A crise subprime, que depois chega mais tarde a Angola, em 2015, 16, 17, e que dá a dificuldade toda económica que tivemos, no fundo, os desafios que nós temos como humanidade, muitas vezes na tecnologia, têm uma resposta. Depois é muito importante ir acompanhando da maturidade e da formação das pessoas na nação em literacia financeira, num quadro legislativo progressista, que vá fazendo com que as novas formas de fazer as coisas, que incondicionalmente vão ser a forma que nós temos de funcionar no futuro, mas com bases de confiança que permitam que menos pessoas deem passos em falsos, não percam dinheiro desnecessário, que não se favoreça tanto, de facto, atividades ilícitas, branqueamento de capitais, etc., mas contribuam positivamente para uma sociedade mais próspera, em que cada vez mais cidadãos tiram partido de uma forma de fazer as coisas mais simples e com menos incómodo. William, em jeito de conclusão, desafios para Angola neste domínio das criptomoedas? Olha, acho que colaborando com o que foi falado aqui, as tecnologias elas vêm para apoiar no crescimento econômico das sociedades, e a Angola fez certo em assumir essa posição com relação à mineração. É um fato, e muitos países acompanham essa mesma definição. E factual, né? Nos preparar e, logicamente, analisar para o futuro as tendências de outros mercados e perceber em que momento, efetivamente, a Angola pode ou não estar mais preparada para ou regular a parte das transações ou regular, efetivamente, toda a parte voltada para investimentos e, quem sabe, se for estratégia do país no futuro e se tiver condições para o fazer, a mineração. Mas é fato que muitos países do mundo proibiram mineração. A China foi um que fez com alguma veemência e muitos equipamentos acabaram, digamos assim, sobrando nesse mercado e estão indo para outros mercados. Se calhar está indo para aqui. Alguns talvez, mas, de novo, tecnologia é muito importante a gente definir como ela pode ser utilizada e como ela pode ser bem utilizada, e Angola, no contexto mundial, não é diferente. José Rodrigues, parte destes desafios passam necessariamente pela questão da legislação. Sim, a legislação não pode ser uma ação isolada. É importante que Angola prepare-se para os desafios do futuro. Temos que pensar Angola 2100, Angola 2050. É preciso fazermos uma leitura antecipada dos fenómenos e, no âmbito da tutela preventiva, o Estado vai poder adotar as melhores posições, definindo os melhores mecanismos que não somente exerçam esta função proibitiva, mas possam também gerar novas oportunidades, desde que sejam compatíveis com aquilo que é o interesse do próprio Estado. Por exemplo, a necessidade urgente de repensarmos os modelos de concessão de licenças elétricas. Face aos atuais factos que estamos a viver, penso que o atual modelo de concessão deve ser revisto e encontrarmos novos instrumentos de regulação deste modelo que possam permitir o Estado fiscalizar, monitorar e para que a segurança energética não venha a ser comprometida, porque, como sabe, somos um país emergente no que tange à distribuição de energia. Angola tem uma estabilidade energética nos últimos 10 anos e certamente que essa estabilidade deve ser mantida com vista a garantir o bom funcionamento das pequenas e médias indústrias, mas também possa garantir que os cidadãos possam ter acesso a este recurso precioso que é compatível com a dignidade da pessoa humana. Mas é importante também Angola adotar uma legislação que venha a estar alinhada com aquilo que é o universo, tendo a coragem, sobretudo, de olhar para o direito comparado e ver os melhores exemplos de segurança energética para nós podermos construir um modelo compatível com os desafios da Angola em 2050-2100. José Rodrigues, William Oliveira, Daniel Paz e Pedro Coaça, boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Você também que esteve a acompanhar-nos, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência. Só recordar que a mineração de criptomoedas em Angola é proibida por lei. Estamos a falar da Lei
3/24, aprovada pela Assembleia Nacional a 28 de fevereiro do ano passado. Esta lei criminaliza a mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais e, a partir da sua aplicação, quem tiver em sua posse equipamentos e infraestruturas informáticas e de comunicações dedicadas a estas funções pode ser punido com penas de 1 a 5 anos de prisão. Então fica esta informação. Boa noite. Nós voltamos na próxima segunda-feira.